Meus irmãos, a paz de Cristo, amantes da escola bíblica dominical, lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados é o tema desta lição, que tem como texto áureo Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática diz que o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Ok? Esse é o assunto desta lição. E você, aproveita aí que você está assistindo o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a crescer e alcançar outras pessoas. No plano de aula dessa lição, aí na revista de mestre, tem uma frase interessante na introdução que diz que a reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo, que é a igreja. Pessoal, coloque uma coisa na sua cabeça, o seguinte: a vida espiritual constitui, em primeiro lugar, no relacionamento com Deus, em segundo, e não menos importante, entrelaçado aqui, no relacionamento com a igreja. O nosso relacionamento com Deus, nós crescemos em graça, crescemos em conhecimento, nos aproximamos de Deus. No nosso relacionamento uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros e toleramos uns aos outros em amor, como o apóstolo Paulo nos ensinou. É fundamental para a nossa saúde cristã nós congregarmos, estarmos juntos com os nossos irmãos. Nas últimas décadas, o movimento chamado desigrejados ou sem igrejas, lembrando que essa turma não gosta de ser classificada com esse nome, esse movimento cresceu em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. É o que está aqui na lição, mas eu vou mais. Pessoas que se identificam como protestantes, Não, eu sou evangélico, mas ele não está ligado a igreja nenhuma. Esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, o código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz então que esse é o modelo para a igreja do Novo Testamento. Então, nessa lição, nós procuraremos entender a natureza desse fenômeno que cresce a cada ano, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Antes de mais nada, é o seguinte: muitas dessas pessoas que entraram por esse caminho, que não está ligado à igreja nenhuma, a liderança não pode simplesmente bater nesse pessoal, porque muita gente saiu magoada, saiu ferida com a igreja, e aqui eu não estou amenizando a seriedade do problema, mas saíram com problemas seríssimos, com o coração ferido, com a alma mesmo dilacerada, e que muitos líderes não fazem questão nenhuma de reparar os seus erros e procurar essas pessoas para resolver os problemas. A verdade, gente, é que para seguir determinados líderes é preciso querer ser crente demais da conta. E tem coisa que realmente não tem limite. Qual que é o meu conselho para você? Não deu em uma igreja? Vá para uma outra igreja onde você vai ser acolhido, onde você vai ser integrado, onde as pessoas vão amar você e vão te ajudar nas suas deficiências, nos seus problemas, nas suas dificuldades, e você também vai ter a oportunidade de sarar outras pessoas também. O que não dá é para você ficar fora, também não dá para ficar pulando de igreja em igreja. Todo lugar que você for vai ter problemas, só que umas mais do que as outras menos. Então vá para um lugar onde você vai ser acolhido. Esse é um conselho que eu te dou. Visão prática do movimento dos desigrejados. Eles são contra a toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Eu entendo que muitas vezes a instituição acaba sendo uma marra.
mas nós não podemos viver de forma sem organizar, de forma sem uma institucionalização. Nós, enquanto organização, a igreja precisa ter um CNPJ, precisa ter estatuto, precisa ter todas cumprir todas as exigências organizacionais, né, exigentes, né, pela a sociedade que nós estamos inserida. Então, é preciso tudo isso. Interessante é que para eles nada de regras, sermões ou muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações do cristianismo apóstata, né? Lembrando aí a época do Constantino, quando houve então a institucionalização, aí partindo do imperador romano. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, se encontrar numa lanchonete ou num café da esquina, onde encontram-se dois desigrejados para conversarem. A verdade é que, por um outro lado, esse pessoal que se diz contra a institucionalização da igreja, eles, na verdade, são contra toda forma de governo da igreja. Mas sabe qual que é o segredo disso? Eles acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, nem menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados, eles não gostam de estar debaixo de nenhuma liderança. Da mesma forma que são contra a institucionalização e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Eles não aceitam estar submisso a nenhuma autoridade. Esta é que é a verdade. O que você precisa guardar desse tópico 1 é que o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer forma de organização e de liderança. Esta é a verdade, que dói, mas é verdade. Segundo tópico da lição, a natureza da igreja neotestamentária. Sobre isso, devemos observar primeiramente que ela é um organismo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas e nações. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, de templos e qualquer estrutura social ou de governo. Contudo, possuir essas estruturas não constitui um pecado ou um desvio ao evangelho, como quer fazer acreditar os desigrejados. A repulsa à igreja pelas normas estruturais, arquitetônicas ou por qualquer outra forma institucional se dá. É dolorido, mas é verdade, por razões de insubmissão ao zelo pelo evangelho e querem viver de qualquer maneira. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica, contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, não existe função sem forma ou igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo de Cristo, assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo, organizado. A igreja também possui uma organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado pelos apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira como queria. É inegável isto. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. O que eu acho que é importante aqui,
A igreja e a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção, regras, às quais deve se submeter os seus membros. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja primitiva, devem se reunir para adorar a Cristo como o Senhor da igreja. E é nesse contexto que acontece a integração da igreja local. Olha aquilo que eu falei lá no começo. O importante nisso é o sentido de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo, então, proporciona. Gente, uma peça fora do tabuleiro, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhuma serventia. Paulo falou isso usando a figura do corpo, que nós pertencemos aos membros do corpo. A mão não pode dizer que não precisa do olho, o olho não pode dizer que não precisa da mão, o pé não pode dizer que não precisa da mão, e por aí vai. Todos nós juntos, cada membro com sua função, pertencente a um corpo que trabalha para o bem-estar do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. Não dá para ter compromisso com Deus sem compromisso com a agência responsável por propagar o evangelho de Cristo, que é a sua igreja. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Ok? Me assistiu até agora? Se inscreva no canal. Deus te abençoe e fique na paz.